no livro de Lucas, capítulo 4 e versículo 14. Vamos ler uns versículos aí. Né, irmãos? Deus não está precisando de grandes teólogos. É bonito estudar a Bíblia, eu estudo muito. Eu fui muito ruim em português, mas Deus está precisando de um homem que empresta o coração, para que Deus possa revelar, né, aquilo que está aqui dentro. E Deus tem coisa grande para pessoas aí hoje. Você crê? Hoje eu vim para profetizar sobre a tua vida. Hoje eu estou aqui para declarar algo do céu sobre a tua vida. E o Espírito Santo é o agente que traz ao mundo físico as coisas espirituais. Nada acontece no mundo físico sem acontecer no mundo espiritual. Você crê? Algo grande vai acontecer na tua vida. Deus não é um Deus de pequenas coisas. Deus é um Deus de grandes coisas. Diz assim no livro de Lucas, capítulo 4, e versículo 14. Amém? Está certinho? Está. Eu vou ler na minha Bíblia para não me confundir aqui. Então, pelo poder do Espírito Santo, Jesus voltou a Galiléia, e a sua fama corria por todas as terras em derredor, e ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegou a Nazaré, onde fora criado, e entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando ele abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restaurar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro, tornou a dar aos ministros, e assentou-se, e todos os olhos da sinagoga estavam sobre ele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura entre vós. E todos que estavam davam testemunho e maravilhavam-se das palavras que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? E ele lhe disse: sem dúvida direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, e faz também aqui na tua pátria tudo o que nós ouvimos e tem sido feito em Cafarnaum. E disse: na verdade te digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E em verdade digo que muitas viúvas existiam em Israel, nos dias de Elias, quando o céu se encerrou 3 anos e meio sem chuva, de sorte que toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviada senão Elias, a viúva de Serepta em Sidão, esta mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel, no tempo de Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio. Então todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Levantando-se, expulsaram da cidade, e o levaram ao cume do monte da cidade deles, e que estava edificado, para ali o precipitarem. Então ele, porém, passando por meio dele, retirou-se. Amém? Feche teus olhos por um momento. Espírito Santo de Deus, nós te glorificamos, te exaltamos, por tudo que o Senhor tem feito, por tantos e tantos milagres que o Senhor tem realizado. Não somos merecedores, meu Pai, não somos melhores, mas o Senhor nos amou. Eu creio que nenhum homem é melhor que o outro, nenhum pastor é melhor que o outro, mas eu creio que alguns são escolhidos, e eu sei que nós somos escolhidos, alguns que estão aqui, Pai, para ministrar sobre essas pessoas um milagre. E nós nascemos para isso, porque o Senhor mesmo testifica na Tua palavra, que o Senhor escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres, e assim por diante, meu Pai. E nós cremos que somos e temos um chamado do Senhor para realizar aquilo que o Senhor nos chamou. Milagres, e diante da Tua palavra eu me prostro, meu Pai, e confesso que eu preciso da sabedoria, porque a inteligência do homem, ela é limitada, mas aquilo que vem do céu, segundo Tiago, teu irmão, escreveu na palavra: quem quer sabedoria, peça a Deus. E nós pedimos nessa noite, Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade de operar, de curar, e de me usar segundo a Tua palavra, para que nós possamos realizar aquilo que Tu queres, no nome do Senhor Jesus. E você diz amém. Amém. Também as pessoas que estão na internet, no Facebook, recebam em casa essa pregação, para que você possa receber desse poder de Deus, que Deus vai realizar nessa noite aqui. E se você crê, você vai ser curado em casa também. Eu sei que nós temos gente no Equador, no Chile, nós temos gente
em Santa Catarina, em muitos lugares. Pessoal de Santa Cruz também, Bento Gonçalves. Aonde a IPAB já tem chegado, meu Pai. Que essas pessoas em casa possam receber esse milagre. E você crê, pode dizer amém em casa também. Se nós chegarmos nessa passagem no livro de Lucas, capítulo 4, Jesus começa o seu ministério logo após ter recebido o Espírito Santo, quando ele foi batizado nas águas por João Batista. Tu vê que Jesus, ele respeitou todos os protocolos da lei. Tudo aquilo que Jesus podia cumprir, segundo a lei, cumpriu, e não houve nenhum engano, nenhuma falha. Porque a lei tinha que ser cumprida por um homem. Então Jesus, ao receber o batismo com o Espírito Santo, ele foi um homem igual a nós, porque a Bíblia diz em Filipenses 2, que Deus não usurpou em ser Deus, mas a Bíblia diz que ele começou a se humilhar, e foi se humilhando, e ele se humilhou ao ponto de se tornar homem. Tu imagina que um Deus tão grande, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas distintas num único Deus. Agora o Pai, ele vem para a terra através do Filho para ser revelado. Então Cristo, o poderoso, o grandioso Cristo, ele deixa os céus, a palavra, o verbo que se faz carne. Em 1 João, ele se torna um homem. Não tinha pai terreno, porque Deus era o seu pai, o Espírito Santo concebeu. Tudo que Deus falava era a palavra, era Cristo, e tudo que se realizava no mundo da matéria era o Espírito Santo que realizava. Então o Espírito Santo começou a realizar poder e maravilhas na vida de Jesus. E quando ele sai das águas, que Deus confirma, através daquela pomba que desce e a voz do céu dizendo, esse é o meu filho amado. Deus estava dizendo, olha, há poder e autoridade a partir de hoje na vida de Jesus. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo na mesma hora, ele tira Jesus dali e leva para o deserto. Na mesma hora em que você aceita Jesus, e muitas vezes você vem para a igreja e não recebe o Espírito Santo, mas no momento em que você recebe esse poder, essa autoridade, você vai começar a ir por desertos. Mas não é porque Deus quer te levar ao sofrimento, Ele quer fazer você ter experiências com Deus, para que você possa crescer no mundo do Espírito, para que você possa conhecer e depender e viver em Deus, e depender desse Deus. Porque quando você não depende desse Deus, você tem forças próprias. Deus então, Ele não faz as coisas. Mas quando você depende de Deus e começa a orar a esse Deus, Deus então realiza certas coisas na tua vida. É como essa mulher, eu creio que mesmo antes de vir para a igreja, ela clamava a um Deus talvez que ela não conhecia e dizia, eu preciso do milagre, Deus. Quantas noites talvez ela chorou e pediu que Deus fizesse algo se Ele existia. Foi ou não foi, filhinha? Então Deus não é um sadomasoquista que quer ver você sofrendo. Ele dá experiências para o homem, Ele faz com que todos tenham uma oportunidade de chegar na sua presença. Isso que realiza na vida das pessoas o milagre é quando ela chega na pessoa do Espírito Santo. E nós podemos ver aqui em Lucas, no capítulo 4, que Jesus, Ele estava formando o seu exército espiritual, os 12 discípulos. Porque dali em diante, quando Ele começa no capítulo 4, Ele volta a primeiro lugar, a terra natal. E quando ele chega na Galiléia, o lugar onde ele se criara desde pequeno na marcenaria do seu pai José, então ele vai para uma cidade nas montanhas chamada Nazaré. Inclusive ele foi a Nazaré e tem a Basílica de São José, e embaixo da Basílica está toda a gruta onde José e Maria viviam. Inclusive nós fomos na marcenaria. Eu não sei se é o lugar certo, mas a presença de Deus estava com nós, porque muitos achados ainda estão comprovando a existência desse Cristo. Só que quando Jesus chega em Nazaré, a primeira coisa que Jesus faz, Ele vai numa sinagoga como de costume, numa sinagoga de sábado. E as pessoas de lá conheciam Jesus pelos feitos, que quando Ele começa o ministério, quando Ele sai das águas, que Ele volta do deserto, Ele já vai para Cafarnaum, e quando Ele chega na Galiléia, em Cafarnaum, Ele já começa a expulsar um demônio de uma sinagoga. E logo depois Pedro vê Ele fazer isso, convida ele para sua casa. E quando ele chega na casa de Pedro, a Bíblia diz que a sogra de Pedro estava com uma febre muito alta. Então Jesus toma ela pela mão e tira da cama e expulsa a febre. E a Bíblia diz que a sogra de Pedro então começava a servir os discípulos, que ali começavam a se formar e a Jesus.
Então Jesus prega a noite inteira, e quando ele quer sair, a Bíblia relata então que uma grande multidão de enfermos, paralíticos, doentes, vieram à casa de Pedro para ser restaurado e curado. E a Bíblia diz então que Jesus cura a todos. Ele passa a noite inteira curando as pessoas, mas quando chega de manhã há uma folguinha, e Jesus então escapa ao monte a orar, e a multidão vai atrás. Mas eu não quero pregar sobre isso. Eu quero pregar quando ele volta agora para a sua terra natal. Quantas pessoas às vezes olham para essa igreja e dizem: mas esse aí não é o filho do FAC, o motorista do Aimoré? Nanilda, quantas vezes eu entrar no escritório e pedir água? Trabalhei quase 20 anos com essa mulher. Quantas coisas aconteceram, mas eu tenho testemunho para dizer que o que eles falam não é verdade, porque ela me conhece. Mas as pessoas falam: não é esse o filho do FAC, o Tiaguinho? Mas quantas vezes nós nas outras igrejas pregando, eu chegava no Horizonte, pessoas que estavam às vezes com uma barriga dilatada de uma hérnia, e na hora o pastor Tiago colocava a mão, a hérnia sumia. Não é esse o José, é o filho de José, o Cristo? E aí eles vêm para nós, às vezes como de tarde, dizem: ó pastor, quanto o senhor cobra uma consulta espiritual? Se tiver uma pessoa de uma outra igreja, uma mulher aí me pediu quanto eu cobrava, eu falei: não se cobra nada, minha filha. Mas então me dá uma palavra do céu. Eu disse: eu não posso dar uma palavra, a senhora tem que vir num culto, a senhora tem que orar, buscar, e eu posso ministrar algo do céu, quando Deus quiser, porque não é quando eu quero. É sério. A gente pode aconselhar, agora algo que vem do céu, ela transforma a vida, ela traz um resultado no mundo físico. E é isso que faz a oração de você, mexer com o céu. E o pastor, ele não é que realiza as tuas orações, não. Quando você pede um Corolla novo, meu filho, Deus já tinha o Corolla no céu. Então o pastor vai lá no céu, e ele pega a bênção do Pai, e ele leva para você. Isso não é mais uma oração, isso é uma ministração do poder de Deus, para trazer a existência à matéria. A cura já estava no céu. Quando ela ora, a oração não é ministração, ela invoca esse Deus. E quando ela invoca Deus, Deus já realiza no céu. E eu vou lá no céu e trago a existência e dou para ela o milagre. Por isso que Deus chamou pastores, apóstolos e mestres escolhidos para ministrar o milagre sobre a tua vida. Se eu fosse você, eu estaria orando agora, porque ainda é tempo de eu ministrar algo sobre a tua vida. Mexe com o céu nessa noite, meu filho. Mexe com o céu nessa noite. Pastor, o que é sofrimento? Sofrimento é você passar casado muitos anos e ter um casamento derrotado, e não ter humildade de chegar para o pastor: pastor, eu preciso de ajuda. Sofrimento é você ter um filho às vezes e encobrir as coisas erradas e achar que está tudo bem. Sofrimento é aquilo que você levanta de manhã cedo e olha para as pessoas e não tem vontade de seguir em frente. É síndrome do pânico, depressão. Sofrimento é aquilo que você guarda no coração e tem medo que alguém descobre. Mas existem pastores que podem ministrar. E quando você fala com Deus, Deus já gerou o teu milagre lá em cima, a cura lá em cima, a restauração do casamento lá em cima. Mas ela não vai vir para a tua vida sem que eu possa ministrar. É muito sério. E o Espírito Santo, ele traz a existência. Por isso que Deus, ele ungiu a Jesus com poder e o Espírito. Então aonde Jesus ia, tinha milagre. Aonde Jesus ia, o paralítico caminhava. Aonde Jesus ia, o cego enxergava. Aonde Jesus ia, os ossos do paralítico ficavam firmados. Aonde Jesus ia, o milagre acontecia. E hoje não é diferente, porque milagres ainda acontecem. Perdoar pecado ou cura é a mesma coisa, a palavra no hebraico. Então, pastor, eu pequei, eu fiz isso, eu adulterei, e eu ministro você com óleo, você já recebeu a cura também e o milagre. Porque Jesus, quando curava, ele nunca falou: ó, está curado. Ele dizia assim: perdoados estão os teus pecados. Porque o pecado gera enfermidade, e a enfermidade gera morte. Quando Jesus liberava o perdão no mundo físico, Deus já tinha liberado no mundo espiritual. Então Jesus podia declarar a cura. Porque a palavra cura e milagre, cura e perdão é a mesma coisa.
Por isso que as pessoas diziam, mas quem é ele para perdoar pecado? Eles interrogavam Jesus. E Jesus disse, para que saibais que eu sou o Filho do Homem. Eu tenho o poder sobre libertar pessoas do pecado. E também para curar. Levanta-te e anda. E o paralítico saltava. Eu estava dizendo uma vez, hoje tarde, que eu vi um pastor pregar. E eu acho que eu vou fazer isso com você hoje à noite. E ele pregava para aquela mulher, a mulher vinha assim na igreja. E aí ele tirou a bengala e orou, a mulher saiu correndo na igreja. Só que isso foi terça-feira, na sexta-feira a mulher agarra a bengala no fim do culto e vem de novo. Aí o pastor ora de novo. E aí a pessoa sai correndo de novo. E aí o pastor pergunta, a senhora não estava curada? Sim, pastor, mas voltou. E aí ele ora de novo, a pessoa sai correndo de novo. E chega no domingo, a mulher disse, onde está minha terceira perna? Vai lá e busca a bengala de novo. E ela volta de novo. E aí domingo o pastor ora de novo. Porque ela foi liberta aqui, mas não aqui. Você sabe que quando eu uso essa pulseira e eu vou na hidromassagem, eu tiro fora. E às vezes eu estou lá, e de repente parece que eu tenho a pulseira. Porque a gente se acostuma. Uma pessoa que perde a perna, um braço num acidente, ele sente a perna por meses. Ele sente o braço por meses. Então você vive uma vida de escravidão, puxando umas bolotas do pecado nas pernas, carregando um saco, como diz o peregrino, nas costas. E Deus larga uma palavra profética, liberando o perdão para você. E Deus já tirou o jugo, porque o jugo dele é leve. E as pessoas continuam naquela posição. É isso que aconteceu com aquela mulher quando Jesus chega na sinagoga. Aquela mulher andava corcunda há muitos e muitos anos. E aí Jesus liberta ela. E as pessoas dizem, mas como é que você faz milagre num sábado? E aí ele fala assim, olha filhos, vocês não soltam o jumento para comer e quando ele cai num poço tira? Hipócritas, não convém soltar essa filha de Deus também, da opressão do diabo? Nós ainda temos hipocrisia, porque aprendemos a carregar um jugo da velha religião, a qual nos ensinaram que ser pobre é sacrifício. Não, isso é sofrimento. Ah, como eu queria ser rico, como eu queria ganhar 100 milhões, e poder transformar em muitas igrejas. E eu creio que Deus vai me dar, porque os meus sonhos vão se realizar. Eu quero implantar IPAB em muitos lugares, porque para isso Deus me chamou, para libertar os cativos, dar vista aos cegos, levantar os paralíticos. Eu não nasci para outra coisa. Ah, pastor, você não prega bem, você não tem bem um português, eu não me interesso. Deus me chamou assim, me escolheu assim, e Ele me usa assim, eu sei que assim vai. Ou você não entendeu, eu posso liberar algo, ministrar algo sobre a tua vida hoje, poderoso em Deus. Então quando Jesus chega na Galileia e vai para Nazaré, as pessoas gostam de Jesus, elas se admiram com Jesus. Se o teu irmão esse dia estava lá no restaurante, o neguinho, Fac, eu nunca me esqueço. Eu estava na frente do banco orando e convertendo o Veronese. E o menino vivia bêbado, caindo nas ruas. Tu conhece o menino? E ele caiu do outro lado da rua e estava lá. E me doeu o coração, foi lá, levantei o menino. O menino era um bêbado que andava na rua há anos e anos. E levantei o menino, abracei e disse, menino, Deus pode te curar. Mas ele estava muito bêbado que não podia ouvir nada. E o neguinho disse assim para mim, ele era brigadiano, os brigadianos vinham lá. Todos os dias nós estávamos lá juntos, eu era da Polícia Federal. E aí ele disse assim para mim, você não entende. Se essa tua igreja fosse boa, esse cara não estava desse jeito. Por que Deus, se Deus existisse, ele citou até o nome do teu pai. Desculpa por falar. Ele disse, meu pai foi por tudo que tu imagina, em curandeiros e morreu de câncer. Foi ou não foi? Eu falei, mas se ele conhecesse esse Jesus, então ele falou assim para mim, liberta o menino, cura o menino, tira o menino da bebedeira. E naquela hora ele mexeu com o céu. Eu disse, olha, posso perder o emprego, mas eu vou me afastar desse banco. Eu estava com 38 na cinta. E eu fui para o outro lado da rua. Eu disse para o Veronese, um amigo meu, seguro 30, porque eu tenho que fazer algo muito mais poderoso. Eu tenho que usar a metralhadora de Deus.
Eu fui para o outro lado da rua, levantei um menino bêbado e fiz uma oração poderosa. E passou o vice-prefeito na época, que era do Alpião, e passou gente achando que eu estava louco. Mas eu continuei orando forte. Eu disse, eu proíbo de hoje em diante o Zé Pilintra a entrar na vida desse homem. Deus, não sou eu, mas a tua presença que está na minha vida, ela pode libertar para provar que tu é Deus. Aí eu disse, Senhor, não faz por causa de mim, faz por causa de ti, porque eles vão dizer que eu sirvo um Deus fraco e uma religião fraca. Naquele instante o menino se levantou, se arrastou embora. Nunca mais o menino bebeu. E quando eu encontro o menino, eu testifico. Eu digo, menino, você é fruto das minhas orações, porque Deus me ungiu para pregar o evangelho de libertação aos cativos, aqueles que estão presos, para restaurar a vida. Oh, quantos casamentos que podiam estar água abaixo, quantas pessoas que poderiam estar mortas, quantas pessoas que já não estariam nesse mundo se não fosse essa igreja. Por quê? Porque através da IPAB nós pregamos um Cristo crucificado, sim, mas um Cristo ressuscitado, cheio de poder, que assentou à direita do Pai e mandou o outro Consolador, o Espírito Santo, e Ele nos ungiu, e esse Espírito mora em nós, o próprio Deus, para liberar cura, para liberar poder, para liberar unção sobre a tua vida, uma unção de restauração. Esse Deus é poderoso. Mas quando Jesus chega em Nazaré, eles dizem, não é o filho de José, um menininho que trabalhava na marcenaria, um menininho aquele que, por que ele não fez milagre antes dos 30 anos? Agora ele vem aqui como profeta. Eu até creio nele, porque lá em Cafarnaum ele expulsou demônio, muitos ficaram sabendo. Ele curou a sogra de Pedro. Depois ele levantou um paralítico, e também chegou um leproso na conversão de Pedro e João, e estava lá os discípulos quando ele pega o barco emprestado, e também se aproxima um leproso, e ele curou. Então eles dizem para Jesus, fazes também aqui o que foi feito em Cafarnaum. Tu sabe o que ele estava dizendo para Jesus? Nós só vamos crer em você se você faz um milagre. É isso que eu estava falando. As pessoas às vezes vêm aqui e querem uma consulta espiritual. Eu não sou guru. As pessoas vêm aqui e botam Deus na prensa, ou você me cura. As pessoas vêm aqui e dizem, pastor, eu quero prosperar. Ô meu filho, vai se converter, vai buscar o Senhor, vai falar com Deus, vai invocar o nome do Senhor para que eu possa só ministrar. Jesus foi lá para ministrar, mas ele não tinha o que ministrar, porque eles não tinham oração, não tinha vida com Deus. Aí Jesus também fala, ó meu filho, a tua vida vai continuar igual, porque em Israel também já teve fome, já teve angústia, porque o povo era pecador, não tinha vida com Deus. Então Deus levanta um profeta chamado Elias, que vocês bem conhecem, e ele não vem trazer milagre aqui, para matar a fome de ninguém, mas ele vai a Sidom, a uma viúva pobre em Serepta, e lá ele transforma ela numa grande empresária de Deus. E como ele fez isso? Aquela pobre viúva tinha um pouquinho de farinha, e ela ia fazer um único bolinho e morrer. E quando o profeta chega na casa, ele diz para a viúva, faz um pouquinho de bolinho para mim. E a viúva olha para o profeta e diz, eu não tenho, o que eu tenho é pouco. Tá, eu e o meu filho, já sou viúva, vou fazer um bolinho, comer e morrer, porque 3 anos e meio não chove sobre a terra. Mas Deus já tinha falado com a viúva que ia aparecer um profeta, ela só queria se testificar. Ele diz, eu sou o profeta que Deus enviou. Fazes primeiro a mim um pequeno, e do resto você faz para o teu filho. Ele não diz que ia fazer um milagre, ele diz, ó, faz um que vai se encher a panela de farinha e de azeite. Não, ele diz, faz um pequeno para mim, porque depois você faz com o resto da farinha para ti e para o teu filho. Ele não tinha declarado o milagre, ele estava provando aquela viúva. Então a viúva vai lá, pega os cacos de madeira, aquece uma água e faz um bolinho. E o primeiro bolinho ela traz para o profeta. O profeta podia invocar pão do céu. Pastor, isso é heresia? Não, ele foi para o deserto para morrer.
E lá o anjo vem e faz pão, cozinha pão e bota até uma botija de água e diz: ó, vai caminhar, porque longe é o teu caminho. Então Deus podia mandar um anjo, Deus não usou para mandar um anjo para fazer milagre. Deus quer provar você no pouco para te dar muito. Deus não quer que um anjo traz riqueza para essa igreja, não, Deus quer usar você com o teu recurso para te enriquecer, meu filho. E aquela viúva então pega um pouquinho e leva para o profeta. Quando ela pega o pouco e leva para o profeta, quando ela volta para fazer o outro bolinho, as panelas estavam cheias de farinha. A viúva que não tinha nada virou dona de moinho. Começou a fluir farinha. E a Bíblia diz que o profeta conviveu com ela por mais 6 meses. E não faltou farinha. E o azeite começava a fluir na botija. Tirava ele vinha, tirava ele vinha. Eu profetizo que o recurso vai começar a aparecer na tua vida, meu filho. E Jesus declara essa parábola aí, essa hipérbole. Ó, não havia também viúvas em Israel? Eu falo para você, está cheio de gente com AIDS por aí, câncer. E por que Deus leva algumas aqui para curar? Por que Deus faz alguns milagres? Porque Deus, Ele está com os olhos, dando oportunidade para Rui do Meio. É isso que eu falei para o prefeito ontem à noite. Eu disse: prefeito, ouve essa mensagem. E além de dizer que ele se tremia, eu vou dizer para você, está na internet. Deus está dando uma oportunidade para Rui do Meio. Deus está dando uma oportunidade para Lajada, para o Vale do Taquari, para que as pessoas se convertam de verdade e levem na presença de Deus, dos profetas, aquilo que é pouco, para recolher muito. E Jesus continua, e o povo aflito, querendo o milagre de Cafarnaum também, em Nazaré. E ele diz assim: não havia também em Israel muitas pessoas leprosas na época do profeta Eliseu? Havia, o povo sabia que havia, porque no livro de Levítico e outras histórias fala de muitas lepras. Mas Deus não curou nenhum, porque o coração do povo não estava em Deus. Antes ele levantou um sírio, um cara que escravizou Israel, um pagão, mas que tinha um coração valente, porque Deus não olha só a tua religião. Tem gente que se converte e vem para a igreja e acha que Deus vai fazer tudo. Aí deita na cama e diz: eu vou enriquecer, eu recebi uma palavra profética do Maurício. Aí aquela pessoa fica na palavra profética, não quer trabalhar, não quer mudar de vida, levanta às 11 horas, fica até de madrugada no Facebook olhando pornografia, vive uma vida errada e está em cima de uma palavra profética. Ô meu filho, você tem que se converter. Quer resultado? Está no sofrimento? Então faz sacrifício, anula as coisas. Se você não pode se livrar do pecado, se livra de todo o teu computador, meu filho. Se você não pode se livrar do teu alto, porque o teu alto te leva para caminho errado, vende ele e dá para os pobres. Corta a mão fora para ir para o céu, arranca o teu olho para ir para o céu, porque é melhor ir sem um olho ou sem uma mão do que o corpo inteiro ir para o inferno. E Jesus continuou, ele disse: não havia muitos leprosos. E por que Deus trouxe o Naamã? Porque Naamã era valente. Quando ele botava a farda, ele escondia a lepra. Ele nunca chegou no meio dos seus soldados e disse: eu estou leproso, hoje vocês vão nas batalhas na frente. Não, Naamã vestia a farda, ninguém sabia que ele era leproso. Botava um capacete, só aparecia os olhos. E ele tomava posição na frente das guerras e combatia. A Bíblia diz que ele era valente, homem honrado, um homem que seguia. Tem gente que tem uma doença: estou todo... Não, bota a tua farda de crente e vai para a luta, meu filho. Apareceu um problema na tua vida, vai para a luta. Esconde a tua lepra, bota a tua farda. Pastor, o meu casamento, não, bota a farda de crente. Um dia Deus resolve descer e chamar Naamã, e deixa uma menina anunciar esse Deus de Israel. E a menina diz assim: se o meu Senhor tivesse em Israel na frente do profeta. Sabe o que Deus está dizendo para você, minha filha? Deus te trouxe na frente do profeta hoje. Acabou o sofrimento, acabou a tristeza, acabou as desilusões, porque alguém, uma menina, anunciou o profeta. E se eu sou profeta, algo vai acontecer. Você pode dar uma glória a Deus?
É por isso que você tem que ser aquela menina, pregar o evangelho. Ah, pastor, eu não sei falar, eu também não sei falar, estou aqui em cima por misericórdia. O interessante não é o que eu falo, é o resultado. O interessante não é aquilo que eu prego, é o que leva a pregação, o poder e a glória de um Deus. E eu sinto a presença do milagre nessa noite, você pode glorificar. Você tem um minuto para adorar a Deus. Oh, Espírito Santo, tem liberdade nessa noite. Eu te dou liberdade de curar. Traz-os na mão para cá, os quereiros, meu Pai. Ainda que eles escondem a sua lepra sobre as fardas de crente, e não declara o sofrimento da coluna, não declara o sofrimento, Pai, que eles têm passado no casamento, mas eles vestem a farda e dizem: eu sou crente. Hoje o Senhor traz a presença e a existência daquilo que não está presente no mundo físico. Eu trago a existência pelo poder do Espírito Santo. Então Jesus disse: Naamã também era leproso, mas era valente. E um dia ele ouviu falar que nem você de uma igreja, papi. Mas ele não fez, ele não pediu. Ah, você é filho de José? Pastor, eu vou receber a ministração. Maurício era um cara muito sábio, fez não sei quantas faculdades, falava de política, tudo ele entende. E quando ele chegou no culto, ele olhou para mim com aquela cara de sapeca, cheio de sabedoria, e eu meio ignorante. Ele olhou para mim e pensou: o que esse cara tem para me oferecer? Só que ele não pediu. Pastor, qual é a tua formação? Pastor, o que você faz? Aí eu ia dizer: não, eu sou um pobre miserável que era motorista. Depois foi auxiliar, né, de um homem que era gerente. Depois eu fiquei gerente de um, né, cuidava lá os altos. Eu congreguei. Ele não ia receber nada. Ele olhou como que eu fosse um homem de Deus e profeta. E quando eu me aproximei dele, ele pensou: ele tem algo na vida dele que eu quero. E quando eu botei a mãozinha na cabeça dele no primeiro culto, ele queria falar e começou a falar em línguas. Foi cheio do Espírito Santo. Então não olha o profeta com os olhos da carne, não olha como um filho de José, olha como um profeta que Deus levantou nessa cidade, para colocar o dedo na cara dos pecados, para colocar o dedo na cara das pessoas e dizer: ô Satanás, os teus dias estão contados, um milagre vai acontecer.